Fala, cartoleiros, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E é claro que a gente vai atualizar, a gente vai mexer no nosso time aí para essa rodada de número 19 do Cartola FC. A gente vai mudar a formação aqui do time e também vamos mudar alguns jogadores. Entrou alguns jogadores aqui como provável e eu quero mexer aqui nesse time e vou também trazer mais dicas e mais opções de jogadores para vocês poderem escalar nessa rodada que tá bem difícil aqui pra gente poder escalar os jogadores, beleza? Se você é novo por aqui, não deixe de se inscrever, dar aquele likezão maroto pra fortalecer e ajudar a gente que tá começando aqui no YouTube. Sem mais enrolação, bora montar esse nosso time atualizado para essa rodada 19 do Cartola FC 2021. Então, galera, vamos lá. O que eu fiz aqui? Eu mudei a formação, tá? Eu vou ir com 2 atacantes e 4 meio-campistas aqui, 2 laterais e 2 zagueiros. Eu vou mudar, eu vou tirar um atacante e vou acrescentar um meio-campo nesse time aqui. Então a gente vai no 4-4-2 para essa rodada de número 19 aqui do Cartola. Então, bora começar aqui pelo nosso ataque. No ataque, eu tava em dúvida aqui entre o Robson e o Luca do Fluminense. Porém, se a gente for ver os últimos confrontos do Robson aqui, ele vem muito mal e sempre no segundo tempo ele tá sendo substituído. Então o que eu vou fazer? Pelo Fluminense ter um confronto tecnicamente aí mais favorável e a Chapecoense cede ponto para atacante, eu vou ir com o Luca nessa rodada e não vou ir com o Robson, porque sim, é um confronto bem difícil aqui pro Fortaleza fora de casa jogando contra o Bahia, tá? Não é um confronto fácil, não é porque o Bahia tá mal que o Fortaleza vai golear ou vai ser um jogo fácil pro Fortaleza. Tomem cuidado com isso. Então eu vou ir de Luca, porém o Robson é sim uma boa opção, tá? O Jô é outra excelente opção aqui, o atacante do Corinthians, porém é sim dependente do gol. Se não fizer gol, é bem provável aí que não faça uma pontuação tão alta. Outra boa opção que funciona muito bem quando o Fagner está em campo é ele aqui, o Gustavo Mosquito. E é provável sim que o Fagner volte para esse confronto e vai também estar no nosso time, tá? Gustavo Mosquito joga muito bem quando o Fagner está em campo e é uma excelente opção. Pensando em assistência, pensando em gol, vale a aposta aqui também no Mosquito. O nosso primeiro atacante vai ser aqui o atacante do Atlético Paranaense, o Bissoli. Bissoli vai estar aqui no nosso time. Um confronto aí, se for ver, mais favorável. Acredito sim que ele consiga fazer gol aí no time do Sport. Outra boa opção que também é dependente de gol é o Fred aqui, o atacante do Fluminense. E o nosso segundo atacante, eu vou fazer essa aposta aqui no Luca, vou deixar o Luca aqui no ataque. Eu também já pensei em colocar o Mosquito, porém eu vou dar essa oportunidade aqui pro Luca, tendo em vista que a Chapecoense cede bastante ponto aí para atacante. Se a gente for ver o confronto do Corinthians por ser de casa, é um confronto difícil também, tá? O time do Juventude não é um time bobo, sabe se defender e sabe atacar também. Então por isso aí eu vou ir com o Luca aqui no ataque. Então nosso ataque aqui ficou formado com o Bissoli e com o Luca no meio campo. Vamos lá, vou fazer diferente aqui no meio campo. O que eu vou fazer? Eu estava em dúvida entre o Pikachu e o Ederson. Eu vou colocar aqui o Pikachu nesse time, tá? O Ederson também é uma excelente opção, foi mal na última, tem tudo também para valorizar, então vale a aposta no Ederson. O nosso segundo meio-campista vai ser ele aqui, o Nicão, do Atlético Paranaense. Eu tinha me perguntado sobre o Terans no vídeo passado, porém ele foi convocado para a seleção, por isso que ele não está como provável, né? Então vou colocar o Nicão aqui, é certeza que ele jogue de titular e bem provável também que jogue o tempo todo. Outra boa opção também que temos aqui, que eu acredito que não vai estar entre os mais escalados, tem aqui o Jean Mota, o meio-campista aqui do Santos. Está desvalorizado, tem tudo também para fazer uma boa pontuação aqui e valorizar cartoletas também nessa rodada. Outras boas opções, tem o Juliano do Corinthians, ele vai estar no nosso time pensando em uma assistência, quem sabe um gol do Juliano. Vou colocar ele aqui no nosso time. Então o que eu vou fazer? Para fechar o nosso meio campo aqui, eu vou colocar ele, o Renato Augusto. Eu não vi nenhuma informação que ele vai começar jogando, não saiu nada, tá? É coisa da minha cabeça, coisa de corintiano. Eu acredito sim que ele pode começar jogando essa partida contra o Juventude. Pô, eu acredito que ele já entrou em forma, acredito que ele já consegue jogar sim os 90 minutos. E se não conseguir, pô, ele sai ali no final do segundo tempo. Mas acredito que ele comece jogando essa partida, tá? É intuição de corintiano isso aqui. O que eu vou fazer? Eu vou colocar ele no time e vou colocar o Adson na reserva. Então, caso ele não comece jogando, o Adson vai começar, tá? Não acredito que o Luan comece jogando essa partida, principalmente dentro de casa. Acredito sim que o Adson volta, ou até mesmo vai ser o Renato Augusto nesse meio campo. Então eu acredito que fique entre Adson e Renato Augusto, tá? Então o que eu vou fazer? Eu vou colocar o Renato Augusto, que é mais caro no time, e vou deixar o Adson na reserva. Independente, o Renato Augusto vai entrar, a gente sabe que pelo menos no segundo tempo ele joga. Então eu já vou deixar ele aqui no time e coloco o Adson na reserva. Isso aqui é intuição de corintiano, hein? Pega essa dica que eu acho que pode dar bom, hein? Renato Augusto aqui no meio campo. Então a gente vai fechar nosso meio campo, certo? Meio campo ficou fechado com o Pikachu, o Nicão, o Juliano e o Renato Augusto. Poderia ser o Ederson também, ou o Lucas Crispim aqui, cabe muito bem nesse meio campo também. Deixa eu ver se tem mais opções aqui para eu passar para vocês. Deixa eu tirar o filtro aqui de dúvida. Vim só nos prováveis, vamos ver.
Galera, eu acredito que seja mais isso mesmo. Iago Felipe é uma boa opção. O Lucas Crispim, como eu já comentei com vocês, é válido da aposta sim, vem de boas pontuações se a gente for ver aqui, ó. É uma boa aposta alternativa ao Ederson e ao Pikachu. E aqui também a gente tem o Carlos Sanches, o meio-campista do Santos. Se você quiser fazer um diferencial aí, vale apostar também no Carlos Sanches. Porém, é um confronto mais difícil e eu não vejo o Santos como favorito, tá? Eu vejo o Cuiabá como favorito nesse confronto aqui contra o Santos. E uma opção alternativa aí ao Nicão tem o Léo Cittadini aqui, o meio-campo do Atlético Paranaense. Outras boas opções mais baratinho aqui, ó. O Arias, eu vi ele jogando pelo Fluminense agora no confronto contra o Juventude, que não valeu pro Cartola. Joga muito bem, fez gol também, vale a aposta no Arias aqui. E temos também o Rony, meio-campista do Corinthians, é uma boa opção também para essa rodada. Então vamos lá, meio-campo formado, vamos para as laterais aqui. O que eu vou fazer, galera? Eu vou colocar o Fagner, tá? Entre ele e o Fábio Santos, eu prefiro ele. Porém, se a gente for ver, cara, não tá tão legal de lateral assim. Marcinho é uma boa opção? Ah, pode ser, mas assim, eu prefiro ainda, se for entre Marcinho e Fábio Santos, eu prefiro o Fábio Santos. O Egídio e Samuel Xavier é uma excelente opção, porém eu quero ir com um zagueiro do Fluminense, então eu não vou dobrar a zaga do Flu, tá? Porque eu acredito sim que a Chapecoense vá pra cima e pode ser que a Chapecoense faça gol no Fluminense, com certeza. Outras boas opções, tem o Felipe Jonathan aqui do Santos. Deixa eu ver outras boas opções aqui. Tinga é uma boa opção? É sim uma boa opção, mas eu acredito que também o Fortaleza sofra gol aqui. Outra boa opção aqui tem o Abner Vinícius do Atlético Paranaense. Eu acredito sim nesse SG da Capital. O time do Sport ele é muito ruim no ataque, infelizmente ele não consegue encaixar os ataques. Eu acredito sim no SG do Atlético Paranaense. Eu acredito até mais no SG do Atlético Paranaense do que no SG do Corinthians. Se bem que a defesa do Corinthians em si é muito boa, é uma das melhores do campeonato, já a defesa do Cap vem sofrendo gol em quase todos os jogos. Porém, pelo confronto, eu acredito que o Juventude ataque mais, seja mais ofensivo do que o Sport aqui contra o Atlético Paranaense. Então, Abner Vinícius é uma boa opção sim, e eu acho que de laterais são só essas as opções. Tá? O que eu vou fazer? Eu vou ir de Fagner e vou ir também aqui de Fábio Santos na lateral desse time aqui do canal, tá? E na zaga, vamos ver as opções de zagueiro. Tem o Nino, que é uma excelente opção. Tem o Lucas Claro aqui também, que é uma excelente opção. O que eu pensei para essa defesa aqui do time do canal? O Fluminense é um time que vai jogar fora de casa. E a Chapecoense está no desespero, está praticamente ali rebaixada já, porém ela quer somar 3 pontos dentro de casa. Então a Chapecoense vai sim para cima do Fluminense. Então eu vejo o que? Possibilidade de desarmes maior para o Nino e para o Lucas Claro do que para o João Vitor, para o Gil e também para os zagueiros aqui do Atlético Paranaense que vão jogar em casa. O que eu vou fazer? Eu vou colocar o Nino nessa zaga aqui e vou colocar também o Pedro Henrique. Eu vou deixar, infelizmente, o João Vitor de fora aqui. Poderia ir com ele? Poderia, porém seria 3 zagueiros aqui, né? 3 peças na defensiva aqui do Corinthians. E se perder o SG, vai causar muito dano aqui. Então eu vou com o Atlético Paranaense, um do Fluminense e o Fagner e o Fábio Santos, que eu acredito sim que consiga manter o SG, tá? Então, para não correr risco do Corinthians tomar um gol, eu tá com 3 defensores do Corinthians, eu vou ir só com 2, pelo menos perde só 10 pontos. Vou deixar o João Vitor de fora aqui, não queria, mas vou deixar, tá? Outras boas opções tem o Thiago Heleno, deixa eu ver aqui, Lucas Claro já falei para vocês, vamos descer mais um pouquinho. Gil, excelente opção para essa rodada também. Outras boas opções aqui, vamos ver. Eu acho que de zagueiros são mais essas aí, as principais. Gil, João Vitor do Corinthians, Pedro Henrique, Thiago Heleno e também a zaga do Fluminense, que também é uma boa para essa rodada aí, beleza? Então, nossa zaga e nossos laterais estão formados aqui. E no gol do time, o que eu vou fazer? Eu ia aí de Marcos Felipe, porém dobrar o Fluminense não recomendo e não vou fazer isso. Mas o Marcos Felipe, pensando em defesa, é sim uma boa opção. O Cássio é uma boa opção, porém, se perder o SG, eu acredito que não faça pontuação, tá? Vai ficar com 0, vai fazer 1 ponto só se perder o SG. O Cássio é bom pensando no SG e 1 ou 2 defesas, mas se perder o SG vai pontuar muito pouco. Outras boas opções. Tem o Maílson aqui, se você não tiver com ninguém do Atlético Paranaense no ataque, pensando em defesa, é uma excelente opção. Cara, o que eu vou fazer aqui? Eu vou fazer uma ousadia aqui que não estava nos planos. Eu vou colocar o Walter no gol do time aqui do Cuiabá. O Santos é um time que vai para cima, vai tentar fazer gol, vai chutar bastante pro gol. E eu acredito sim que o Walter pode ser exigido. Tanto o Walter quanto o João Paulo. Mas eu acredito em mais defesas aqui do Walter do que até mesmo do João Paulo. Essas duas peças aqui, pensando em defesas, é uma excelente opção. E a gente pode também aí ter a sorte de conseguir um SG. Eu vou colocar o Walter nesse gol aqui. Tá? Outras boas opções, se você não tiver com ninguém do ataque do Fluminense, o Kehler, pensando em defesas, é uma excelente opção. Vamos ver outras boas opções aqui.
Marcelo Boeck, pensando em um possível SG e defesas, vale a aposta sim. E tem aqui também o Bento, porém o Bento é o mesmo esquema do Cássio. Se tomar um gol, não vai fazer grandes pontuações ali, vai fazer 0, 1 ou menos 1. Então, pensando que pode acontecer de perder o SG e acabar não pontuando, eu não vou ir com o Bento. Então, ó, nosso time aqui ficou formado, tá? Tem aqui no ataque Bissoli e o Luca. No meio campo, Pikachu, Nicão, Juliano e Renato Augusto. Nas laterais, Fagner e Fábio Santos. Na zaga, Nino, Pedro Henrique. E a gente fechou o gol aqui com o Walter. O técnico desse time, eu vou colocar ele aqui, o Antônio Oliveira, o técnico do Atlético Paranaense. Capitão para esse time, eu estava em dúvida entre o Bissoli, o Pikachu, Nicão também é uma boa para capitão para essa rodada. E eu comentei com vocês no primeiro vídeo em colocar o Fagner, porém eu não vou fazer isso. Eu vou ir com o Bissoli aqui de capitão, tá? Não vou inventar não. Poderia ser o Fagner pensando num SG desarmes, uma assistência quem sabe, porém eu vou ir com o Bissoli aqui que é atacante, tem chance ali de fazer gol. E eu acredito que vai fazer gol no time do Sport. Então, nosso time agora ficou montado, eu não mexo mais nesse time, vai ser isso aqui. Vou deixar o banco de reservas para vocês aqui também. E eu montei um time aqui alternativo, tá? Com 3 atacantes. Então esse outro time aqui, como que ele tá? Com Bissoli, Luca e Robson no ataque, tá um bom ataque. No meio campo, Nicão, Juliano e Ederson. Nas laterais, Fagner e Fábio Santos. E a zaga é a mesma, tá? Pedro Henrique e Nino. E eu fechei o gol aqui com o Marcos Felipe do Fluminense. E o técnico do time é o técnico do Atlético Paranaense aqui. E o capitão desse time poderia ser também uma coisa, Bissoli, o Robson também pode ser, aí Nicão, o Ederson, quem sabe, Juliano, pô, é uma aposta bem ousada. Vou deixar aqui também o Bissoli. Porém, esse é o time alternativo que eu montei para vocês e o preço dele ficou em 120 cartoletas. E já o preço do nosso time aqui do canal ficou custando 118 cartoletas, beleza? Eu não vou mexer mais, o banco de reservas está aí também. É isso. Aí, é claro, eu vou deixar meu Instagram aqui embaixo. Se você não me segue lá, que amanhã eu preciso da ajuda de vocês aí pra montar o nosso time da galera. O time que vocês ajudam a montar lá pelo Instagram, beleza? Tamo junto, boa rodada, bom final de semana, se cuidem e eu fui!